coisas que queimam o seu filme com os de fora da igreja. Já reparou como é que é, pastorzão? Quando você conversa com alguém que não é da igreja, não está familiarizado com o mundo evangélico, né? Ele tem pelo menos 4 reações quando você fala que é pastor, principalmente se você for pastor de tempo integral. 4 reações. Primeiro, confusão. Mas o que é esse negócio? Você é pastor? Eu nunca conheci alguém que trabalhava na igreja antes. Você é tipo padre, é isso? Como é que é? Vocês podem casar? Não é? Confusão. Segundo, suspeita. Pô, e esse negócio de escândalo aí, conta aí, como é que é? É tudo assim mesmo? Como é o negócio do dinheiro, do dízimo lá? E é sempre um ar suspeito para você. Você, quando você diz que é pastor, você já quase que tem que já se explicando, não é? Esse negócio de ter dinheiro, como é que é? Suspeita. Terceiro, a irrelevância. Irrelevância é quando o cara fala assim pra você, mas que você faz o dia inteiro? E pra que tua igreja existe lá? Assim, você trabalha também? Como é que é? Pra ele é irrelevante. Então é confusão, o cara não sabe nada, é suspeito, o cara desconfia que você é um espertão, que é dar golpe, engana os outros. Terceiro, irrelevância, ele acha que não serve pra nada, você não faz nada, né? Que você não trabalha. E quarto, pena. Oh, mas você não podia ter feito outra coisa na sua vida, não? Tal. Então vamos lá, nesse vídeo eu quero falar sobre coisas que queimam o filme do pastor com os de fora. Por que eu quero falar isso? Porque eu não vou falar daquele do escândalo, do pastor famosão, que aconteceu um escândalo, e isso queimou o filme, né? E o nome de Jesus, e do Evangelho. Não, eu vou falar de coisas do dia a dia, de pastores de igrejas da vida real ali, de médio porte, de pequeno porte, que aí no dia a dia a gente mesmo acaba queimando nosso filme com os de fora da igreja, que a gente não sabe conviver com eles, não sabe se comportar, não sabe conversar com eles e por isso queimamos o nosso próprio filme. Tá bom? Fica aí, acho que você vai gostar bastante do vídeo de hoje. Fala aí, pastorzão, que legal ter você aqui no canal hoje, querido pastor, pastora, líder de igreja, bem-vindo. Meu nome é Daniel, sou pastor há 20 anos, dos últimos 7 anos pastoreando aqui no sul da Inglaterra e é muito legal poder gravar esse vídeo para você. Sabe o que você podia fazer? Deixa aí o nome do seu ministério, o nome da sua cidade, que esse canal é para servir gente como você, líder de igreja. Sabe, gente, esse negócio de queimar o filme com os de fora, sabe, ter um filme queimado com os de fora da igreja, porque a gente vive muito na nossa bolha, né, do pessoal da igreja. Existem algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com você. Antes de ir para os tópicos que eu separei 5 coisas aqui, deixa eu falar uma coisa. Eu me lembro quando eu era garoto, no seminário, estudando, sonhando em ser um pregador, um dia um pastor, meu professor, aqueles das antigas, old school mesmo, assim, ó, tiozão, professorzão de teologia sistemática, e ele falava assim, eu me lembro de uma época, e eu peguei um pouco dessa época, tá, gente? Que o pastor era o cara de maior caráter e confiança da cidade. Ele era a referência, o exemplo de padrão comportamental, assim. Era um cara excepcional, a coisa do fio do bigode, né? Meu pai é pastor dessa época. Então eu me lembro que a questão era o caráter do pastor, era muito forte. Hoje tá uma várzea, tá uma bagunça. Vou precisar gravar um outro vídeo só falando disso. Pastor é sinônimo de sacanagem, de que quer transar com todo mundo, catar dinheiro dos outros, ninguém mais sabe quem é quem. E você, que é um pastor que ama Jesus, que ama a sua família, que ama a palavra de Deus, que ama a igreja, você tem que ficar se explicando o tempo todo por causa desses caras, não é? E pagando por causa do pastor ruim, o pastor bom que paga, não é? Então assim, aí você vai alugar o prédio lá da igreja que você vai inaugurar. Aí tem que explicar um monte de coisa e não sei o que. Você vai comprar alguma coisa à prestação, não é? Um carro, uma casa, um aluguel seu, não sei. Você tem que ficar se explicando e tal. E os parentes? Né? Festa do sobrinho, aí vem aquele cunhado, aquele povo que não é do seu universo, não está familiarizado com a igreja, é você, sua esposa, né, tal, fica ali, aí sai aquela piadinha, e você tem quase que se desculpar, principalmente se você for pastor de tempo integral. Aí você tem quase que se desculpar, ficar se explicando. Então vamos lá? Vamos para a primeira. Número 1, falar estranho. Sua conversa é muito esquisita, pastor. Falar esquisito como? Número 1, vocabulário, e número 2, o conteúdo do que você fala. Então vamos lá. Primeiro, você fala de um jeito esquisito. Dependendo do seu contexto, se você é um pastor, por exemplo,
pentecostal clássico, primeira onda, pentecão mesmo, esse negócio de varão, varoa, santo varão, tesoura de Dalila, trombeta de Gideão e tal, ninguém sabe o que é esse negócio. E aí, eu faço isso brincando com colegas, né? Mas lá fora, às vezes, a gente fica com um vocabulário muito, olha, isso é tremendo, e a gente não consegue se descolar, né, do nosso vocabulário. Segundo, o conteúdo do que fala. E aqui que está o principal problema, é aqui que está a principal falha dos colegas pastores. E as pessoas lá de fora acham muito esquisito. Por quê? Me fala aqui, qual foi a última vez que você deu uma olhada no Google, assim, ó, nos 10 livros mais vendidos no Brasil? Qual foi a última vez que você viu os 10 filmes que a galera está assistindo no serviço de streaming? Amazon, Netflix, Google, Disney, enfim, cinema. O que a galera, quais são as peças de teatro? O que a galera tá falando, as músicas, os canais de YouTube? O que eu tô falando com isso? A cultura. A gente não sabe o que está acontecendo lá fora. Então, nas conversas, a gente não tem outro assunto para falar, a não ser Bíblia, Igreja, Deus, Salvação. Claro que nós estamos em missão o tempo inteiro, e isso deve povoar nossa alma e encharcar nossa alma, a palavra de Deus. Mas lá fora, às vezes, a gente não sabe se comportar num café com caras que não são da igreja. A gente não sabe falar de outros assuntos. A gente não sabe o que está acontecendo. Então a nossa conversa é estranha. Primeiro, por um vocabulário viciado. Segundo, por falta de conteúdo, de notícias e do que está acontecendo na sociedade. A gente não agrega algo relevante na conversa. E isso é um problema. Aquele meu professor de seminário falava isso para mim. Ele falava assim, para mim não, né? Para nós ali na turma. Ele falava assim, no dia que você visitar uma ovelha da sua igreja e ele tiver mais livros do que você, souber mais coisas do que você não serve para ser pastor. Eu achava aquilo muito forte. Mas o que ele quis dizer hoje é verdade. As pessoas não são mais bobinhas, elas estão inteiradas das coisas. Então, conversa esquisita. Número 2, fingir ser o que não é. Isso dá uma bronca. Por quê? Por que a gente finge ser o que não é? Para impressionar as pessoas, não é? Só que as pessoas percebem, e isso é muito chato. A galera lá de fora valoriza muito a autenticidade. Não tente falar do que não sabe, ser o que não é, ter o dinheiro que não tem. Seja normal, natural. Não finja, porque o fingimento ele é muito chato. Só estou falando isso porque coisas que eu vi muito, tá? Fala esquisita, fingir o que não é. Terceiro, ser conhecido por suas antipatias. Ou seja, as pessoas te conhecem mais pelo que você é contra do que pelo que você é a favor. Por exemplo, as pessoas se reúnem por antipatias mútuas e aí elegem você o capitão delas, o pastor delas. Ah, eu não gosto da teologia do coach, eu não gosto da teologia da prosperidade, eu não gosto do político tal, eu não gosto da... E aí você fica conhecido como o chatão, que não gosta. E aí reúne pessoas em torno de coisas que você reprova. Ou pastores que saíram de ambientes de abuso religioso, de teologias erradas e de heresias, e hoje eles só são samba de uma nota só batem nessa tecla. Eles são famosos pelo que eles são contra. Assim, é ruim também para os de fora, porque você fica com a pecha de bravo, de chato, de mal-humorado, e fala de assuntos que eles não estão muito se importando, porque eles não entendem, não é? Então, é muito importante você encontrar o equilíbrio, e embora você tenha suas convicções, claro, não é? De ter algumas bandeiras que você é contra elas, mas você não precisa o tempo inteiro frisar isso. Você pode frisar coisas muito positivas também. Deixa eu correr com o vídeo, senão fica eterno, né? Quarto lugar, ser especialista em coisas que você não é especialista. Pronto, agora todo pastor é especialista da guerra da Ucrânia. Agora todo pastor é especialista de direita e esquerda, de política. Agora todo pastor... Você não é especialista. Não é feio você falar assim, ó, não, eu não sei, né? Você tem conhecimentos gerais, mas você não precisa ser especialista em criação de filho com problema de autismo. Especialista em casais que precisam melhorar a comunicação. No nosso ministério pastoral, a gente lida com todas essas coisas, lida com todas elas, mas não tem de ser especialista, entendeu?
Você não vai ser o maior teólogo do mundo, você não vai ser o melhor pregador do mundo, você não vai ter resposta para tudo e tá tudo bem. Legal? Então essa coisa de ser especialista o tempo todo, de estar numa mesa sempre armando respostas e achar que tem solução para tudo, isso irrita os de fora. E quinto lugar, pastores que ficam reivindicando privilégios só porque ele é pastor. Não sei qual é a sua realidade aí da sua igreja. Nós temos igreja dos dois lados. Temos muitas igrejas que poderiam tratar melhor o seu pastor e não tratam, são egoístas, não reconhecem o homem e a mulher de Deus que eles têm ali, não honram a ele, mas também o outro lado é muito verdadeiro. Pastores que exigem das igrejas, pastores que impõem certos privilégios só porque ele quer e porque ele é pastor. Cara, para com isso já. As pessoas de fora também percebem que você tem alguns privilégios que um ser humano normal não tem apenas pelo seu título. Isso não é correto. Que seja um reconhecimento do trabalho bom que você tem efetuado, não é? Então assim, olha, de vez em quando a gente sair do nosso escritório, sair da nossa bolha, ir lá fora, sentar em mesas, em cafés, em rodas, em reuniões, que você não dá carteirada nos outros, isso é muito legal para te manter humilde, isso é muito legal para te manter antenado, para você não perder a relevância e nem a voz com os de fora. Sabe o que vai acontecer? O contrário, eles vão passar a te admirar, você vai passar a evangelizá-los por quem você é, Cristo em você, e porque você não é mais um desses pastores chatos que tem por aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu realmente acredito que quando o líder melhora, todo mundo sai ganhando.